Graças e paz, meus amados. A palavra que hoje eu venho trazer para vocês é a respeito de um dos salmos, que se não for o mais conhecido de toda a Bíblia, é um dos mais conhecidos sem sombra de dúvidas. É sobre o Salmo 23, que fala que o Senhor é o nosso pastor. Sabe, a palavra de Deus, em diversos momentos da palavra, ele trata Deus, Senhor, Cristo, como o nosso pastor. Por quê? Porque antigamente, no Antigo Oriente, os reis eram tratados como pastores de um povo. Sabe, o Senhor é o nosso rei, o Senhor é aquele que é o nosso pastor, é aquele que nos conduz como rebanho pelos seus caminhos. E hoje eu quero tratar sobre esse salmo com você. O Salmo 23 começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe, uma coisa que me chama a atenção nesse salmo é que, a partir do momento que nós entendermos que isso é uma verdade da nossa vida, nós não precisamos temer mais nada em nossas vidas. Porque não é a ovelha que conduz o pastor, é o pastor que conduz a ovelha. Não é a ovelha que sabe qual que é o melhor caminho para seguir, é o pastor que sabe qual o melhor caminho para a ovelha seguir. E muitas vezes esse é o nosso problema. Nós somos ovelhas e nós achamos que nós podemos ensinar ao nosso pastor qual é o melhor caminho que devemos trilhar. Sabe, e logo em seguida, ele continua dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de riachos tranquilos. Sabe, essa expressão me faz, essa expressão hebraica me faz, ela denota causa. Sabe, e quando denota causa, nos mostra que o pastor é a causa do descanso da ovelha. Porque esse pastor, quando ele nos faz repousar, quando esse pastor nos faz deitar em pastos verdejantes, ele é a causa. Ele é a causa do nosso descanso, ele é a causa do nosso repouso. Não existe outra causa, ele é a causa de tudo isso. Sabe, quando nós entendemos isso, pode vir o que preciso for, pode vir o que for preciso, que nós vamos ter nele o nosso descanso, que nós vamos ter nele o nosso refúgio, que nós vamos ter nele o nosso repouso. Sabe, isso é maravilhoso, porque quando fala de pastos verdejantes, quando fala de riachos tranquilos, nos mostra que nós temos a certeza que, sendo ovelhas guiadas pelo grande pastor, pelo nosso pastor, pelo pastor de Israel, sabe, não vai faltar pasto para que possamos repousar. Não vai faltar pasto para que nos alimentemos. Não vai faltar rios tranquilos, não vai faltar lugar de tranquilidade na nossa vida, não vai faltar alimento, não vai faltar lugar de descanso, não vai faltar lugar de repouso, porque o nosso pastor providencia isso. E ele continua falando: renova as minhas forças, me guia pelos caminhos da justiça. Sabe, os caminhos de justiça são caminhos, na expressão, fala sobre caminhos tranquilos, caminhos seguros. Caminhos de justiça são caminhos de integridade. Sabe por quê? Porque quando nós andamos uma vida de integridade, nós não precisamos nos preocupar, porque nós vamos estar trilhando um caminho de justiça. Sabe, quando trilhamos um caminho de integridade em nossas vidas, nós vamos trilhar um caminho seguro. Sabe, e o Senhor é aquele que nos leva, na palavra dele, a que possamos trilhar caminhos de justiça, para que possamos trilhar caminhos de integridade, que possamos trilhar caminhos de verdade. E o Senhor é aquele pastor que nos faz isso. E continua: mesmo quando e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo nenhum, eu não temerei mal nenhum, pois tu estás do meu lado. Amado, essa é uma das revelações mais profundas para mim em toda a Bíblia. Sabe, porque no dia que eu entendi o significado dessa palavra, a minha vida mudou. Sabe, eu vivi momentos difíceis na minha vida. Eu vivi momentos que o desespero bateu na minha vida. Eu vivi momentos em que eu não enxergava nada, que eu podia estar trilhando mesmo caminhos, sabe, vales da sombra da morte. Sabe por que vale da sombra da morte nos diz lugar de profunda escuridão que representa perigo extremo. Esse é o significado de sombra da morte. Lugar de profunda escuridão. Aonde que é um lugar de profunda escuridão? Aonde a gente não vê nada. Que representa o perigo extremo. Sabe, eu vivi isso realmente na minha vida. Sabe, eu não consegui enxergar nada com meus olhos humanos, mas eu entendi que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não precisava temer mal nenhum, porque eu sabia que o meu Senhor era comigo.
E a partir do momento que sabemos que o nosso Senhor é conosco, ainda que possamos passar por esses vales, nós não precisamos temer mal nenhum. Sabe, se você for pesquisar um pouco na internet, na geografia cristã, se você for pesquisar aonde seriam esses caminhos, esses vales da sombra da morte que o salmista Davi fala, ele nos remete a 2 lugares diferentes. Um era no vale chamado, abaixo do Vale de Judá, próximo a Belém. Era um vale onde Davi, como pastor de ovelhas, ele passava com as ovelhas. E esse vale, por mais que não era costume chover, esse vale muitas vezes ele vinha com as águas e alagava esse vale. Sabe, o pastor estava andando, não tinha sinal de chuva, mas de repente o vale vinha, aquelas águas alagavam. E sabe, isso representava um perigo para as ovelhas. O pastor tinha que pegar as ovelhas e subir com as ovelhas para os montes que haviam no lado e muitas vezes se machucavam, muitas vezes ovelhas se perdiam. As ovelhas eram indefesas mediante essas águas que vinham e muitas vezes a gente vive assim nas nossas vidas. Sabe, a gente está trilhando caminhos e de repente a gente vê, está no meio de um vale, e a gente vê as águas vindo, águas que poderiam nos afogar, águas que poderiam nos matar, e o desespero bate, mas nós temos um pastor que ainda que andemos por esse vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal nenhum, porque é aquele que nos guarda. E outro lugar que ele coloca é um vale chamado Vale de Adumim, que fica na fronteira de Judá, entre Jerusalém e Jericó. É um vale que são 27 quilômetros, é uma estrada que são 27 quilômetros, um declive de 1000 metros, onde haviam muitos ladrões, muitos salteadores, muitas cavernas, muitas rochas, e é o vale que Jesus retrata na parábola do bom samaritano. Era um local que tinha muito assalto. Sabe, imagina um pastor de ovelhas está andando ali e os assaltantes, salteadores viessem em cima dele. Sabe, era um temor muito grande. Sabe, então ainda que você passe por esse lugar, onde você vê um perigo iminente, onde você é indefeso, você tem um pastor, que ainda que você ande por esse lugar, você não precisa ter mal nenhum. Porque você tem um pastor que ele deu a vida por você, que não vai deixar a sua vida se perder, mas um pastor que deu a vida por você, para que a sua vida fosse guardada nele. Sabe, ele continua, o teu vara e o teu cajado me consolam. E vara e cajado na palavra de Deus denota disciplina, denota vara. Sabe, isso me lembra aquela história das 99 ovelhas, daquela uma desgarrada. Sabe, as ovelhas são conduzidas pelo pastor, mas nos mostram também, na palavra nos mostram, nos estudos nos mostram que existem as ovelhas desgarradas, né? Que a gente já ouviu falar muito sobre essas ovelhas. Essas ovelhas desgarradas é que elas somem, o pastor coloca elas de volta às ovelhas, mas ela mais uma vez vai e quebra a cabeça. Lembra muito a gente. Eu fui uma ovelha desgarrada. Sabe, que eu queria andar com minhas próprias pernas. O pastor falava essa direção, eu ia naquela direção. Sabe? E o que o pastor faz com essas ovelhas desgarradas no limite dele? No limite que ele podia fazer? O pastor, ele pega, e muitas vezes o pastor de ovelhas quebra as 2 pernas da ovelha. Porque a ovelha não tem como mais ser desgarrada. E o que o pastor faz então? O pastor pega a ovelha e coloca a ovelha nas costas e passa a carregar a ovelha. Até que o momento de cicatrização venha sobre aquela ovelha. Até que aquela ovelha aprenda e seja ensinada, e nós somos assim muitas vezes, ovelhas desgarradas, que o Senhor precisa quebrar as pernas mesmo, para que a gente possa repousar nele, estar em cima, descansando nele, e ele conduzir a nossa vida para onde ele quer que a nossa vida seja conduzida. Aí até que cicatrizar dói, aí até aprender os ensinamentos dói, mas é necessário. E outra coisa que mostra quando ele coloca a ovelha aqui, porque nessa parábola da ovelha perdida fala que quando acha a ovelha, coloca nos braços, é porque a ovelha é um animal medroso. E por ser um animal medroso, ela tem muita sensibilidade com o cheiro, e ela sente o cheiro do pastor. E quando ela não sente mais o cheiro do pastor, ela fica com medo. E ela começa, sabe, correr para quanto é lado. Então o pastor pega, quebra as pernas da ovelha, coloca a ovelha nas costas, para que a ovelha possa se reacostumar a sentir o cheiro do pastor. Nós precisamos fazer isso, amado. Nós precisamos se voltar para o pastor. Nós precisamos sentir novamente o cheiro do pastor, sabendo que o pastor tem cuidado de nós. E continuando, ele fala, prepare um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Isso nos fala de mesa, fala de comunhão, fala de relacionamento. O Senhor quer restaurar um relacionamento com você. Quando você confia nele, quando você crê nele, quando você entende que ele é o seu pastor, ele vem para restaurar. Ele vem para restaurar a intimidade, a comunhão que você tem com ele. E algo vai ser tão grande que os inimigos vão estar na sua frente ali, porque o Senhor vai te honrar. Sabe, o Senhor
vai te honrar, os inimigos verão o cuidado, o amor, o carinho do Senhor para a sua vida, amado. É isso que ele fala, eu vou restaurar a comunhão, eu vou fazer algo grande que os inimigos vão estar na mesa vendo o milagre que eu fiz na sua vida. E ele continua, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe, e o óleo naquele tempo, pelos pastores usavam o óleo como repelente de inseto. Porque as ovelhas naquele tempo tinham muitos animais, insetos, piolhos, carrapatos, que vinham e picavam especialmente a parte da cabeça e traziam dores de cabeça, sabe? Traziam desespero para as ovelhas. As ovelhas ficavam desesperadas com aquele negócio picando, com aquele negócio apontando, sabe? Aquelas pontadas que dava na cabeça. E sabe o que a ovelha fazia? A ovelha procurava uma rocha, começava a bater cabeça no desespero. Então por que o Senhor compara um pastor que coloca o óleo sobre a cabeça? Porque ele passa um repelente sobre a nossa cabeça. Sabe, o óleo se representa o Espírito Santo de Deus. Ele mostra aqui o cuidado que o pastor Cristo tem conosco. Sabe, para nos proteger daquilo que atormenta a nossa cabeça. Nos proteger muitas vezes de nós mesmos, porque nós estamos dando com cabeçada. Mas o Senhor fala, não filho, você não precisa dessa cabeçada não. Sabe, nossa vida muitas vezes é uma vida de cabeçadas. E Deus não quer que lhe demos mais cabeçadas. Ele quer que o Espírito Santo esteja sobre nossas vidas. E nos proteja das cabeçadas que nós damos nas nossas vidas. E assim proteja a integridade. Sabe, muitas ovelhas morriam naquele momento de tantas dores, tantas batidas na cabeça. E o Senhor quer nos proteger da morte. E diz, certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Sabe, amado, quando você entende isso, a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor vão te acompanhar. Muitas pessoas acham, quando fala da parábola do 99, das ovelhas, da ovelha perdida, fala que o pastor da ovelha foi negligente, mas essa parábola não trata da negligência, trata do amor, do cuidado, de quanto a sua vida importa para o Senhor. A sua vida importa, ovelha, a sua vida importa para o Senhor. Isso é louco entender, é difícil de entender até você ser ovelha perdida. Isso para mim foi difícil de entender até o momento que eu era ovelha perdida, que eu fui necessitado de ser encontrado pelo Senhor. Sabe? Então entenda isso. O Senhor importa com você. O Senhor se importa com você. O Senhor te ama e o Senhor quer mudar a sua história. Só entenda que Ele é o pastor, que Ele vai conduzir sua vida. E mesmo que você esteja num momento, como eu estive num momento, andando pelo vale da sombra da morte, sabe? E não vendo solução, Ele é contigo. A sua vara, o cajado dele vão te consolar e Ele vai estar com você. Você não precisa temer mal nenhum, porque Ele é com você. Amados, que Deus te abençoe. Pai, eu entrego cada vida que vai receber esse vídeo agora nas tuas mãos, Pai. Que cada um possa entender, Pai, que o Senhor é o pastor da vida deles. Que Tu és um pastor que leva repouso, um pastor que leva alimento, é um pastor que leva provisão, é um pastor que leva amor e carinho, que se importa com cada vida que está recebendo, Pai. E aquelas ovelhas que estão perdidas, que elas possam, Senhor, ser encontradas pelo Senhor. Aqueles filhos que estão perdidos, que possam voltar para a casa do Senhor, Pai. É que eu te clamo, te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amado, que você tenha a melhor semana da sua vida. Uma semana de milagres, de vitórias, de boas notícias, de ótimas palavras, de ótimas respostas, de muita paz, de muita alegria pela infinita graça e misericórdia do Senhor. Que o Senhor venha alcançar, que a bondade e misericórdia do Senhor alcance você em todos os dias da sua vida, nessa semana e para sempre. Se precisar de oração, se precisar de qualquer coisa, sabe, procure a gente. Eu estou à disposição de estar orando por você, estar compartilhando a palavra com você, estar cuidando e levando a você a conhecer aquele que é o pastor, aquele que cuida de você. Amém? Deus te abençoe.